Ora está. Bom, arranja sempre uma solução para tudo, não é? Apesar do tempo ter passado, e pedimos desculpa por isto uma vez mais. Mas bem, eu não vou controlar a apresentação, mas vou pedir ao Carlos, portanto, vá mudando os slides, que é a forma mais fácil. Portanto, eu pedia já o slide seguinte, então, sendo assim. Carlos, por favor. Ora bem, então vamos falar sobre isto, sobre Light Steel Framing. E, antes de mais, convinha perceber o que é esta expressão, o que ela significa. Clicando novamente no botão, aparece estruturas ligeiras em aço. Esta é, digamos, a designação a mais adequada e mais correta deste sistema, sendo que o próximo, pode clicar, Bruno, Carlos, neste caso, muito bem, estruturas com elementos em aço em formato a frio. É disto que se trata. Ou seja, não é aço laminado a quente, normalmente se enquadram aquelas vigas mais pesadas, em HIB, IPS, por aí fora, mas sim, são elementos em chapa que depois são moldados ou informados a frio. Para perceber melhor a designação do sistema construtivo, clicando novamente, vamos ver a primeira designação. Light Steel Framing, e agora a palavra Light. Clicando lá em Light, por favor. Então, novamente, ora cá está. Ora, Light, como o próprio nome indica, são elementos mais leves. Contrastam entre os tais elementos que há pouco vos mencionei, seja em ferro pesado, ou seja em vigas de betão pré-esforçado, por exemplo. Os elementos que falamos são estes. São aqueles perfizinhos que vêm ali, neste caso está um pequeno perfil, dentro de um canal, de uma raia, feito do mesmo material. Quanto à expressão seguinte, à expressão steel, agora vamos clicar nela. Muito bem. A palavra steel dá a ideia, naturalmente, do material que é. Neste caso, o aço. É aquilo que estamos a falar. Normalmente vem, como veem aqui, sai das grandes siderurgias em bobina e depois é cortado longitudinalmente e é moldado para adquirir o formato em C ou em U ou em outros formatos que também existem neste tipo de chapas. Ora, próximo, clicando novamente. A palavra framing. Esta é um bocadinho mais complicada de traduzir. Mas, como sabem, na língua inglesa, um frame digamos, é a moldura de um quadro, não é? Portanto, tem um elemento horizontal em cima, paralelo com o outro de baixo, e depois tem outros dois elementos na vertical, também paralelos um ao outro, e perpendiculares aos elementos horizontais. Ora, no fundo, é isto que acontece também numa estrutura em light steel framing. São elementos na vertical, na horizontal, no caso das vigas de piso, por exemplo, na diagonal, que é o caso das vigas de cobertura, e todos eles estão alinhados obrigatoriamente entre si, formando, portanto, uma estrutura, ou aquilo que os ingleses chamam de framing. Portanto, no fundo, é esta a definição do que nós chamamos de light steel framing. Clicando novamente, falemos agora dos principais componentes da estrutura em LSF. Vamos tornar a clicar. Primeiro, em primeiro lugar, as fundações. Ou seja, vamos falar em 4 áreas básicas do que se chama uma estrutura em LSF. Naturalmente, as fundações têm que existir. Iremos falar um pouco mais delas daqui a bocadinho. Mas, de modo geral, elas podem ser feitas com betão armado, como as fundações convencionais. Há ligeiras diferenças, já iremos vê-las depois. Segunda área é a perfilaria metálica. Esta parece-me que ser óbvia, não é? Temos ali um pequeno estaleiro de obra, onde estão os perfis metálicos também colocados, neste caso estão ali no chão. Terceira área é a fixação. Portanto, é preciso ligar os elementos metálicos uns aos outros. Iremos ver quais são os tipos corretos de parafusos ou elementos de ligação. Também há uma série de acessórios de elementos de ligação que podem ser usados. E, finalmente, a quarta área, que eu vos mencionava, é o contraventamento. Ou seja, é preciso travar a estrutura. Não é? Se nós tivermos um elemento na vertical que está, portanto, fixo a um canal na horizontal, é evidente que haverá um movimento, não é, de rotação. Ora, é preciso travar este movimento, portanto, travar toda a estrutura, e é isto que nós chamamos de contraventamento. Então vamos ver cada uma destas áreas em pormenor. Comecemos pela primeira. Fundações e caves. Como é que normalmente elas são executadas no sistema LSE? Betão armado. Betão armado é, evidentemente, a solução mais comum. Não é a única, mas é a mais comum. Clicando novamente, temos, por exemplo, a hipótese de um ensoleiramento geral. Ou seja, é uma laje térrea maciça, não é? Toda em betão, armado, naturalmente. Portanto, esta é uma solução que alguns construtores empregam, exige algum cuidado na colocação das infraestruturas, evidentemente, não é colocá-las no sítio certo, para depois, porque qualquer mudança na tubagem, por exemplo, implicaria ter que partir novamente a laje. Uma segunda hipótese, por exemplo, lajes térreas
mas podem ser elevadas. Como, por exemplo, o caso que está aqui nesta fotografia. Eu, como não estou a controlar a apresentação, não posso ampliar, mas penso que conseguem mesmo assim ver. Normalmente costumo ampliar para vocês verem melhor. Mas, como veem aqui, é uma laje que está elevada. E que está outra, cá está outra, outro exemplo também. Pode ser o seguinte já, isso mesmo. A seguinte laje, também ela elevada em relação ao solo. Ou então uma com um desvão sanitário. Agora vamos lá, próxima fotografia. Estou clicando, cá está. Nesta foto, temos uma laje aligeirada, térrea, e há um desvão sanitário por baixo, um espaço com alguns centímetros, que evita que a laje fique em contacto direto com o solo, portanto protege-a contra infiltrações por capilaridade, não é? Ou até perda de energia através do solo. Próxima situação, esta é a mais comum, é aquela que mais vezes nós vemos os construtores utilizar. É uma laje com enrocamento, portanto, é despejado o enrocamento no lugar, não é? Também o tuvenã, normalmente é colocado uma malha-sol e depois uma SAM por cima. Esta, digamos, é a solução mais comum. Ora, a próxima fotografia mostra até precisamente o despejar de uma SAM numa obra desta natureza. Próxima fotografia. As caves. Se houver uma cave, esta naturalmente, como vê aqui na imagem, esta cave terá que ser construída de acordo com os métodos convencionais. Os perfis metálicos, naturalmente, nunca podem ficar abaixo da cota do solo, não é? Não podem ficar enterrados. Portanto, eles não conseguem suportar esforços, não é, de tração lateral quando as terras estão a empurrar, digamos, a parede, não é? Portanto, as caves são feitas ou em betão armado, pronto, outras soluções, tal como os muros de suporte de terras, tudo isso tem que ser normalmente em betão armado. Vamos agora olhar com atenção para aquilo que é diferente numa estrutura para o LSF em relação às estruturas para as construções mais convencionais em alvenaria. A estrutura da fundação pode ser rigorosamente a mesma. No entanto, se pensarmos para o LSF, podemos melhorar a coisa. Por exemplo, a viga de fundação é contínua. Veem nesta imagem uma viga de fundação que é contínua, não tem sapatas. E porquê é que não há sapatas? Porque raramente existem cargas pontualizadas, cargas pontuais, visto que os perfis são colocados num espaçamento regular de 60 em 60 centímetros, então a carga vai ser distribuída ao longo de toda a parede exterior. Portanto, normalmente, todas as paredes exteriores são estruturais no LSF. Daí que a parede exterior tem que estar assente em cima de uma viga contínua, como esta que vem aí na foto. Mesmo dentro do interior da casa, se houver alguma parede que também tenha de ser considerada estrutural, também ela tem de levar uma viga de fundação na sua base. Não tem ferros de espera, porque, como é evidente, não vamos subir pilares em betão armado, portanto, ela fica lisa em cima, como veem aqui na imagem. Próxima foto. Ora bem, como veem aqui, notam na imagem que a viga de fundação está ligeiramente mais alta, vários centímetros mais alta, do que uma SAM que foi despejada. Isso acontece porque, quando aplicamos as paredes metálicas, o canal de base, que assenta na fundação, deve ficar no limite ou no nível da betonilha. Daí que, como a betonilha normalmente é feita a posteriori, para permitir passar todas as infraestruturas, ou para colocar um piso radiante, então é habitual os construtores deixarem a viga de fundação ligeiramente mais alta e só mais tarde despejam a betonilha, ou fazem a betonilha. E quando a fazem, ela terá de ficar ao mesmo nível do topo da viga de fundação, conforme veem. Ou seja, nesta imagem vemos uma SAM que foi despejado, mas ainda não está a betonilha feita. Próxima imagem. Ora bem, a viga de fundação tem de estar perfeitamente nivelada e perfeitamente regularizada. E isto porquê? Porque imaginem, se a viga de fundação começar à cota zero neste lado, mas na outra ponta tiver mais 1 ou 2 centímetros, esse desnível vai se perpetuar em todos os pisos, visto que os perfis montantes têm todos a mesma altura. Não é possível corrigir, portanto, desníveis na viga de fundação. Daí que é habitual também os construtores, depois de despejarem, de fazerem a viga de fundação, fazerem um capeamento, um meio fio, com um cimento mais rico, poderá ser feito em obra, eventualmente, com alguns centímetros, muito poucos centímetros,
apenas para regularizar a superfície da viga de fundação e para garantir, portanto, que essa superfície fica perfeitamente nivelada e sem irregularidades. Depois, no passo seguinte, é a colocação de uma tela em cima da viga de fundação e do tal meio-fio que foi feito, onde depois as paredes vão então ser finalmente erguidas e assentadas. Próxima imagem. Já está, as paredes lá no local, não é? Já colocadas em cima da tal tela que mencionei. Próxima ainda. Ora bem, uma outra solução para fundações é, por exemplo, usar estacas ou então em cima de blocos de cimento. Vejamos alguns exemplos. Clicando na apresentação. Ora, aqui temos estacas cravadas, simplesmente, estacas metálicas, neste caso, cravadas no solo, num solo mais instável, por exemplo, talvez junto à costa, normalmente temos falésias, temos locais assim, onde existe, portanto, este tipo de solução. Ora, veja a próxima foto e vamos ver até esta mesma obra, curiosamente, mas já com a estrutura LSF em cima, ou seja, a primeira laje foi construída com perfis em aço laminado, foram soldados às estacas e depois por cima ergue-se a estrutura em LSF. Próxima imagem. Aqui são pequenas lajetas, são pequenos blocos, digamos, de betão e vamos ver a próxima imagem. Em cima deles, cá está, a estrutura assenta com, com umas chapatas que depois levaram buchas às tais lajetas que foram construídas. Ou a imagem seguinte também exemplifica isso. Vamos ver. No caso de blocos, cá está. É um bloco, não é? Que foi erguido, portanto não é contínuo neste caso, e depois foi colocado por cima então a nossa estrutura. Isto acontece normalmente em terrenos mais instáveis e para edifícios naturalmente com menor dimensão. Estamos a falar em coisas mais pequeninas, mas é possível fazer assim. Ora, passamos então agora à tal segunda área. Já falámos sobre as fundações, é a primeira área. Segunda área, a perfilaria metálica. O que é que estamos a falar? Primeiro, é preciso que os perfis metálicos sejam fabricados a partir de uma liga metálica adequada para o efeito. Ou seja, não é qualquer liga que serve para fabricar perfis metálicos. Para terem uma ideia, os perfis que são fabricados para divisórias em gesso cartonado têm uma liga metálica com uma tensão inferior, com uma resistência menor do que aquela que é usada para fabricar perfis para o LSF. Portanto, não é simplesmente chegar a um serralheiro mecânico, por exemplo, e mandar quinar umas peças. É preciso que elas sejam da liga adequada. E a liga adequada é a que está aí no slide. Normalmente esta poderá ser uma superior também, mas de modo geral a mais comum em Portugal é S280. Portanto, é uma tensão de cedência de 280 megapascais. Próxima imagem. O processo de fabrico. Ora, como falamos em enformados a frio, o termo em inglês é cold formed steel, portanto, é um aço moldado ou enformado à temperatura ambiente. Ao contrário dos laminados a quente, estes perfis são fabricados em máquinas como estas. Por exemplo, uma quinadeira ou uma perfiladora. A quinadeira, a quinagem, não é o processo ideal. Apenas pus aqui na imagem para mostrar que é uma forma de dobrar peças. No entanto, essa não é o formato ideal. A máquina certa é aquela que está lá mais em baixo, há vários modelos, naturalmente, mas que fabricam os perfis em contínuo. Ou seja, a bobina entra de um lado e vai sendo moldada ao longo daquelas estações, daqueles rolos, vai sendo moldada até finalmente sair na outra extremidade com o formato desejado, em C, em U, pronto, o formato que se pretende. As próprias máquinas estão depois preparadas para abrir orifícios, marcar as peças e guilhotinar também, cortar as peças ao comprimento necessário. Próxima imagem. Vamos dar uma vista de olhos nas secções e espessuras. Estas são as secções e espessuras tipo, mas naturalmente poderá haver muitos outros tipos de medidas. Mas as 4 básicas que mais se usam em Portugal são aquelas que vamos mencionar aqui. É o C90, ou seja, tem 90 milímetros de alma, é a parte central da peça. As abas têm 43 e a contra-aba 15 milímetros. Portanto, lá está a designação. 15 por 43 por 90 por 43 na outra aba e por 15 na outra contra-aba. Neste caso, os perfis de 90 normalmente são fornecidos em espessuras de 1,5 mm, mas também aqui as espessuras podem variar, naturalmente. Não é? Ora, aqui está o resto dos tais outros 3 elementos que faltavam. O C150
que normalmente também é fornecido com 1,5 mm de espessura. As abas têm a mesma medida, 43 por 15, normalmente é assim que acontece, apenas muda a alma da peça, aumentou para 150 mm. A seguinte, a C200, costuma ser fornecida com 2 mm e a C250 com 2,5 mm de espessura. Claro, estas vigas mais largas que estamos a ver aqui, normalmente são usadas para elementos de piso e não propriamente para as paredes. Próxima imagem. Cá está, cada perfil depois e cada viga terá o seu canal correspondente. É feito da mesma liga, tem a mesma espessura do que os elementos que liga. Cá está, vemos aqui até em perspectiva, vemos aqui um perfil montante que está introduzido no interior de um canal. Próxima imagem. Além dos perfis dos canais, temos de contar ainda com cintas ou fitas metálicas da mesma espessura e da mesma liga metálica, ou então cantoneiras, que normalmente são fornecidas como veem aí nessa imagem. Portanto, são cantoneiras, são, digamos, um formato em L, pronto, não é? E que depois, em obra, são cortados com a dimensão que se pretende para fazer as ligações com os diversos elementos metálicos. Próxima imagem. Falemos no peso. O peso dos perfis pode ser calculado como veem nessa imagem. Normalmente o perfil de C150 andará na ordem dos 3,1 kg por metro linear, enquanto que a viga de piso de 250 andará na ordem dos 7.200 gramas, portanto 7,2 kg. Ora, isto dá uma ideia que o elemento mais pesado que alguém pode ter em obra teria que o transportar num caminhão, não é? Até no máximo 12 metros. Então imagine que era uma viga de piso com 12 metros de comprimento. A 7,2 kg por metro linear, nós alcançaríamos cerca dos 86 kg. Portanto, seria o elemento mais pesado que teremos em obra, será uma viga de piso com 12 metros lineares e que naturalmente teria que ser depois cortada para vãos menores, como é natural, não é? Próxima imagem. A galvanização é outra característica importante dos perfis metálicos. Ela é feita por imergir as bobinas em zinco quente. O zinco está derretido. As bobinas são desenroladas e em contínuo passam pelo zinco. O zinco, por sua vez, adere às faces da chapa e normalmente quanto mais zinco tiver, quanto mais peso de zinco tiver, melhor será a sua proteção galvânica. Normalmente, a chapa mais comum em Portugal, e aquela que nós recomendamos, é a Z275, ou seja, tem 275 gramas por cada metro quadrado. Cerca de 30 microns, 30 micrómetros por cada face. Próxima imagem. A galvanização também fornece uma outra proteção, ou seja, há a barreira, ou seja, o que é a barreira? A chapa de aço fica revestida de um lado e do outro com zinco, dá uma proteção por barreira, mas também a proteção catódica ou sacrificial. Eu pus essa imagem aí, é de um navio que tem uns ânodos sacrificiais, ou seja, são ânodos de zinco. Todos os navios metálicos têm este tipo de solução, ou até, por exemplo, caldeiras ou termoacumuladores têm este tipo de ânodos. E isto porque, visto que o zinco é mais reativo do que o aço, então o fluxo de eletrões vai primeiro aos perfis, aos elementos em zinco, do que aos perfis metálicos, o que permite desacelerar a taxa de corrosão do metal, do aço neste caso. Portanto, também esta proteção adicional é fornecida por termos perfis galvanizados. Próxima imagem. Ora, quanto à durabilidade, os documentos técnicos existentes mostram que com a galvanização padrão do mercado, um perfil com Z275 gramas de zinco, portanto cerca de 30 microns em cada face, terá uma durabilidade estimada de cerca de mais de 1 milhar de anos. É claro que isto é pouco relevante, evidentemente, o que nós temos é que garantir que os 50 anos mínimos de durabilidade, de vida útil, são garantidos, porque é isso que a legislação o exige. Mas, portanto, o que sabemos, não é, por estudos científicos e por extrapolação, é que um perfil metálico pode naturalmente durar muitas centenas de anos, com a galvanização que estamos a mencionar. Próxima imagem. Outras características dos perfis. A marcação.
a marcação CE, incluindo também a aeronorma, o fabricante, a liga metálica, a galvanização, as dimensões e um código de rastreabilidade, tudo isto é obrigatório por lei. Portanto, se numa obra em LSF os perfis não estão marcados, naturalmente não estão a corresponder àquilo que a lei exige. Próximo. Vemos aqui então um perfil marcado e também com orifícios. Estes orifícios são colocados a espaços regulares. Existem regras, naturalmente, para a abertura de orifícios, não vamos agora aqui ter tempo para as abordar, mas elas têm que ser cumpridas, de acordo com o projeto também, não é? Para que não haja aberturas excessivas dos perfis, o que naturalmente lhes tiraria a resistência mecânica, como é óbvio. Próxima imagem. Os comprimentos podem ser os mais diversos, mas o máximo normalmente é até aos 12 metros, visto que será o limite para o transporte dos perfis. Próximo. Em obra, podemos sempre cortar, ou com uma máquina tão simples quanto esta, ou com outras mais sofisticadas, mas é possível sempre cortar em obra os perfis, até porque normalmente a maior parte dos construtores optam por cortar em obra, porque por vezes há dificuldades ao trazer os perfis todos cortados, falamos em milhares de referências, e às vezes é difícil num estaleiro de obra conseguir arrumá-los todos, não é? E poder depois procurá-los. Às vezes é mais eficiente cortar diretamente na obra. Na reabilitação, isso ainda é mais importante, visto que nem sempre as paredes estão com as medidas perpendiculares, não é? E, portanto, é mais fácil às vezes cortar cada perfil em obra. Ora, vejamos depois a aplicação das peças. Servem para fazer paredes de piso térreo, elas são montadas no solo, como veem aqui. São aplicadas, próxima imagem, são aplicadas a estrutura dos vãos, como também vemos nesta imagem aqui. Na seguinte, vemos as paredes a serem erguidas para o seu lugar, em cima do topo da viga de fundação. Vê-se bem ali ainda o espaço que vai ser preenchido depois com a betonilha. E finalmente, sim, próxima imagem já, por favor, são ancoradas às fundações. Já iremos falar melhor sobre isto depois quando chegarmos à fixação. Próxima imagem. Paredes confinantes. Pronto, são revestidas com placas também, são impermeabilizadas, são isoladas e depois erguidas contra as paredes já existentes. Próxima imagem. Até mesmo contra um muro assim como este é possível, portanto, fazer a parede do chão, revesti-la, impermeabilizá-la e depois erguê-la contra a parede confinante. Próxima. Mais um exemplo de uma parede, portanto, erguida contra outra. Isso mesmo, era essa última. Muito bem. Pisos. Ora, vigas de piso. Como veem nesta imagem, as vigas de piso são colocadas a espaçamentos regulares. Veem lá o primeiro piso a ser construído neste momento. As vigas de piso correspondem obrigatoriamente ao mesmo espaçamento que os perfis são também colocados. O espaçamento regular mais habitual é os 60 centímetros. Abaixo disso teria que ser obrigatoriamente os 40 centímetros, porque terá que ser múltiplos de 1,20 m, que é a largura normalmente tipo das placas de revestimento. Portanto, neste caso, as vigas de piso estão também espaçadas de 60 e 60. Neste caso, vemos até vigas duplas. Elas podem ser colocadas costas com costas, como veem aqui. No momento em que elas assentam em cima das paredes, elas imediatamente entram em funcionamento. Não precisamos, portanto, de suportes para elas. Próxima imagem. Aqui vemos um piso, mas com reforços. Ou seja, onde diz 2, os meus amigos veem o que se chama gatos ou tarugos. São pequenos elementos entre as vigas para impedir a sua rotação axial, não é? Portanto, é este tipo de pormenores que evita ruídos em obra ou evita vibrações excessivas e que, infelizmente, alguns construtores, às vezes, porque dá trabalho, às vezes não os colocam, não é? Mas é este tipo de elementos que vêm no projeto, terão que vir indicados no projeto, que garantem que a casa não tem ruídos parasitas e que realmente garantem, não é, a estabilidade e eliminam a excessiva vibração das lajes. No ponto 1, veem, já agora, só um bocadinho antes, Carlos, se não te importas, no círculo 1, vem uma viga reforçada. Há vigas que às vezes têm de ser reforçadas. Neste caso, esta está a receber vigas perpendiculares e, portanto, naturalmente, estão 1, 2, 3, 4, as forem necessárias, juntas umas às outras, para as reforçar. Próximo exemplo. Aqui é as paredes no piso superior. Elas são construídas em cima da laje. Aqui, neste caso, é uma laje revestida com OSB, mas poderia ser outro material. São revestidas, portanto, a laje é revestida. Depois, em cima dela, poderá ser construída, então, as paredes e erguidas para o seu lugar. Como veem ali naquele exemplo, e são então aparafusadas aos elementos estruturais inferiores. Próximo. Aqui é o revestimento estrutural, ou seja, é necessário pôr um revestimento. Iremos falar nisso no contraventamento, mas só para termos uma ideia do que é que estamos a falar.
Ora, próximo slide, neste caso, coberturas sem sótãos. Se a cobertura for sem sótãos, podemos optar por asnas, como veem aqui. Asnas, por exemplo, são alinhadas com os montantes de 60 em 60, é o caso que vemos aqui. Ou então, na próxima imagem, vamos ver até asnas a espaçamentos superiores. Também isso é possível, naturalmente, desde que seja calculado devidamente, como é óbvio. Próxima imagem ainda. Aqui são pendentes com pouca inclinação. Quando assim acontece, uma das soluções, há várias, mas quando isso acontece, nós podemos ter uma laje de esteira perfeitamente nivelada e depois colocar outra estrutura, outra subestrutura em cima para lhe dar as pendentes que necessitamos, mesmo que sejam muitíssimo baixas. Não é? Este é apenas um exemplo que vem nesta imagem. Próximo. Se forem telhados com sótãos, a coisa muda um pouco de figura. Normalmente é feita uma viga de comieira, como veem aqui, e depois as vigas de pendentes de cobertura são afixadas, não é? São aparafusadas à viga central, à viga de comieira. Próximo exemplo, aqui na próxima imagem vem, por exemplo, um caso de comieiras e rincões, portanto, vemos vários planos, como veem ali, não é? Saindo de um eixo central, por exemplo, telhados de 4 águas ou algo similar, podem ser feitos assim, ou até com mais planos do que estes. Ora, vejamos a próxima imagem. Cá está, aqui neste caso são telhados com muitas águas, muitos planos diferentes. Tudo isto também é possível fazer com grande facilidade com o LSF. Até neste caso, este tipo de soluções arquitetónicas são até mais fáceis com aço em formato a frio do que qualquer outra solução. Próxima. Cá está, por exemplo, com mansardas também. Coberturas com mansardas. Aqui vemos 4, por exemplo, em 2 níveis. Próxima ainda. Coberturas planas. Bom, há várias soluções também. Aqui vemos uma cobertura plana que depois levou lajetas por cima, foi impermeabilizada e levou lajetas. Próxima é uma cobertura sem, neste caso com seixo rolado, também pode ser um exemplo, não transitável. Próxima ainda. Ou até uma cobertura verde. Nós temos alguns exemplos, temos alguns projetos com coberturas verdes, como por exemplo é este o caso aqui. Já agora, digo-vos que todas as imagens que estou a mostrar, ou a vasta maioria delas, excepto talvez uma ou duas, que foram aqui colocadas apenas para exemplo, mas foram de projetos executados pela Futurez. Portanto, como nós somos um gabinete de engenharia, e é isso que nós fazemos. Coberturas inclinadas. Muito bem, vamos falar nelas agora. Ora, pronto, como é que se pode terminar uma cobertura inclinada? A solução convencional, como qualquer outra, com telha de barro, como por exemplo vem aqui. Próxima imagem. Ou até, como veem, um telhado perfeitamente normal, não é? Comum, ninguém diria que é uma estrutura em aço em formato a frio, mas é o facto. Próximo. Estruturas metálicas, pela colocação de chapas isotérmicas, portanto painéis sanduíches, é uma solução também muito comum. Próxima ainda. Ou até, claro, com o chapeamento em chapa, como veem naquele último piso deste edifício, que também foi remodelado utilizando perfilaria metálica. Próximo ainda. Ou até com ETICS. Temos alguns exemplos de moradias em que toda a moradia, toda ela, é executada com ETICS. São, digamos, opções do arquiteto, não da engenharia, naturalmente, mas que é possível perfeitamente executar. Esta moradia talvez seja aquela que está, talvez, no ponto mais alto do país, é nas Penhas da Saúde. Tem até um formato muito estranho, como vêem. Não há nenhuma parede em ângulo reto, nenhuma parede que esteja perfeitamente aprumada. E toda ela foi revestida em ETICS, inclusivamente, claro, a cobertura. Próxima. Outros pormenores ainda da perfilaria metálica. Paredes curvas. Próximo. Platibandas. Também são feitas naturalmente com perfilaria metálica. Próxima imagem. Consolas, até muito pronunciadas, como veem neste caso concreto aqui. Uma consola bastante extensa, mas que, devido à estrutura de ser mais leve, permitiu este arrojo, digamos. Naturalmente também se aproveitou ali uma das paredes para fazer um elemento, digamos, em asna, em equilíbrio, que permitiu esta solução que está aqui. Próxima. Palas. Também é possível fazer palas, como veem aqui também, não é? Portanto, sem apoios na extremidade. Ou varandas, como vem na próxima imagem. Cá está, uma varanda também, evidentemente. E ainda, escadas. Também é perfeitamente comum fazê-las sempre em perfilaria de LSF, apesar de também há edifícios em que se podem pôr uma escada em madeira ou outra coisa qualquer. Mas, de modo geral, as escadas também são fabricadas com perfis em aço em formato a frio. Próxima imagem. Ora bem, entramos então na terceira área. A terceira área é a fixação. São parafusos estruturais, portanto não há solda, as conexões não são soldadas, não precisamos de anilhas, nem de porcas, não precisamos de abrir orifícios prévios,
ou seja, os parafusos abrem o seu próprio orifício. Naturalmente, os parafusos têm de ser de elevada resistência e galvanização. Não é qualquer parafuso, uma vez mais. Não é? Para terem uma ideia, eu não vou falar aqui muito em parafusos, mas para perceberem, por exemplo, que os parafusos têm de ter uma durabilidade mínima expectável no seu ETA, no seu documento técnico, de pelo menos 50 anos, tal como acontece com os perfis. E a maior parte das marcas de parafusos que conhecemos no país não tem este documento técnico. Próxima imagem. Ora bem, quando precisamos de ligar peças metálicas a outras peças metálicas, usamos parafusos como este que vem aqui. Este é um parafuso, que apesar de estar aí, parece muito grande, mas ele tem normalmente apenas 5,8, 6,3 milímetros de diâmetro. Portanto, são parafusos muito pequeninos, mas são os adequados para ligar tudo o que é, por exemplo, vigas, por aí fora. Há ainda parafusos mais pequenos, como vem na fotografia seguinte. Este tem, por exemplo, apenas 4,8 milímetros de diâmetro. Tem a cabeça o mais rebaixada possível. Isto acontece quando temos que aplicar depois placas sobre a estrutura. Portanto, a cabeça do parafuso não pode ser estavada. Temos que aplicar parafusos especiais para esse efeito. Próxima imagem. Quando temos que ligar placas de madeira, como por exemplo a USB, à estrutura metálica, usamos este tipo de parafusos. Tem umas orelhazinhas na ponta que lhe permite abrir um orifício mais largo, portanto não criar rosca na madeira, e isso permite que a placa se mantenha estável enquanto está a ser aplicada a placa na estrutura. E finalmente o outro parafuso que vem a seguir é muito simples, é a aplicação de placas de gesso ao metal. O parafuso já o conhecem, presumo, é o parafuso típico normal do gesso cartonado, mas tem uma diferença apenas, a ponta terá que ser provida de broca, porque senão será difícil conseguir colocar o parafuso em perfis que têm 1,5 mm de espessura no mínimo e ainda por cima com uma tensão superior àquela que os perfis das divisórias costumam possuir. Próxima imagem. Ora, fixação entre perfis. Cá está. Como vem nesta fotografia, a cabeça do parafuso é quase invisível. Vem ali. É o tal parafuso de cabeça pequenina, quadrada, que é aplicado naquele local para evitar que haja espessuras adicionais e haver conflitos, portanto, com as placas que vamos depois revestir. Próxima imagem. Nas vigas perpendiculares umas às outras, por exemplo, notem aqui no piso, se repararem do lado direito e do lado esquerdo, a viga de piso tem um canal de um lado, tem um canal do outro, e depois tem os elementos em L, são as tais cantoneiras que vos mencionei. Estão aplicadas já ali de 60 em 60 centímetros. Estão à espera já de receber as vigas perpendiculares à estrutura, não é? E são também parafusadas, naturalmente, com perfis. Neste caso, com parafusos. Neste caso, precisamos de parafusos sextavados e também aqueles elementos em L que vêm ali, aquelas cantoneiras, que são cortadas dos perfis mais compridos. Ora, mais imagens, cá está a ligação que vemos. Vem ali um reforço central com várias vigas. Depois, de cada um dos lados deste reforço, temos um canal virado para um lado, um canal virado para o outro, e as vigas depois, perpendiculares, entram no canal e são reforçadas com a aplicação de uma cantoneira e de parafusos, naturalmente. Próxima imagem. Ou até aqui, nesta imagem, vem uma asna retangular. Aqui, claro, não podemos ampliar, não posso ampliar, mas se vissem naqueles nós, estamos a falar em dezenas de parafusos em cada nó. Estes parafusos têm de vir indicados obrigatoriamente do projeto de engenharia. Não apenas o diâmetro, mas o espaçamento entre eles também deve vir indicado e a quantidade por cada um dos nós, por cada uma das ligações exatamente, aí precisamente. Muito obrigado. É isso mesmo, muito bem. Ora, vejamos outro exemplo, seguinte. Aqui é o caso de uma viga de comieira na cobertura e depois os rincões que são colocados depois na diagonal. Reparem que são também fixos, usualmente, aplicando uma cantoneira também e parafusos. Uma vez mais, o número, o diâmetro dos parafusos, o espaçamento entre eles, deve vir indicado no projeto. Próxima imagem. Mais uma ligação que eu pus aqui apenas para verem às vezes a quantidade de parafusos que são necessárias numa ligação. É um exemplo. Próxima imagem. Ora bem, falamos agora na ancoragem. Também faz parte da fixação, naturalmente. Não é? Poderá ser feita por buchas mecânicas, como as que vêm aqui, apesar de normalmente nós preferimos, nos nossos projetos, preferimos as buchas químicas. Clicando na imagem novamente, temos um exemplo
neste caso a ILTI, mas poderia ser outra marca, o projeto de engenharia traz a indicação de que bucha foi calculada pelo engenheiro, também o diâmetro do varão, o comprimento do varão também e o espaçamento depois da ancoragem entre elas, não é? E também, normalmente, e agora mais recentemente, foi possível obter esta peça que vem aí na imagem, essa peça seguinte, precisamente, é uma peça que permite ancorar a estrutura à fundação e, ao mesmo tempo, agarrá-la a um montante para lhe dar maior encastramento. Antes de haver esta peça, hoje já existe, os nossos projetos já incluem peças como estas, mas anteriormente, antes de haver esta peça disponível no mercado nacional, nós usávamos, por exemplo, a solução que vem já a seguir, vamos pedir a imagem, que seria o uso de uma cantoneira, cá está o número de parafusos depois, e naquele orifício que vem ali, levaria então, abre-se o orifício com a torna, não é? E depois seria colocado o varão roscado com a bucha química. Próxima imagem. Cá está o exemplo da abertura. A parede está no local e com a torna está a abrir-se, portanto, o orifício. De modo geral, a distância entre elementos, aqui está a injeção do químico e a colocação do varão roscado, como vê nesta imagem. Esta distância vem indicada no projeto, como vos digo, mas, de modo geral, pode acontecer ficarem, por exemplo, de 1,20 m a 1,20 m, ou seja, perfil sim, perfil não. Pode acontecer isso num projeto. Próxima imagem. Outras ligações na fixação. Aqui temos ligações de estrutura metálica a elementos em betão armado. Acontece isso muitas vezes, especialmente na reabilitação. Vem aqui esse exemplo. Próximo. Aqui está um exemplo de uma ligação de um elemento em ferro informado a frio a um elemento em betão armado, feito com cantoneiras também e com os parafusos, cá está, com o número de parafusos necessários. Próxima imagem. E aqui é uma ligação de uma laje em aço informado a frio a um elemento em aço laminado a quente. Portanto, se virem bem na imagem, vem ali um pilar quadrado em ferro laminado e depois uma viga em I, também lá colocada, e depois ela é abraçada pelos perfis metálicos. A ligação destas peças é feita também com parafusos. Não é necessário soldar. Também é feito com parafusos. Próxima imagem. E a quarta área, queria falar convosco. Vamos abordar então a quarta e última área do LSF. Ora bem, é preciso distinguir estas duas coisas. O travamento da estrutura é uma coisa, apenas revestir a estrutura é outra. Ou seja, algumas pessoas confundem pôr placas na estrutura com contraventar a estrutura. Não é a mesma coisa. Primeiro, porque, como é evidente, apenas encostar placas à estrutura não resolve nada. O principal elemento do contraventamento nem sequer são as placas. São os parafusos que as placas levam. Porque, como podem calcular, se eu aplicar uma placa, por mais resistente que ela seja, apenas a encostar à estrutura, não trava nada. Se eu lhe puser apenas 1 ou 2 parafusos, também não. Então, quantos parafusos tem que ter? Qual a distância entre eles? Que tipo de parafusos? Qual o diâmetro? Que tipo de placa? Tudo isso tem de vir indicado no projeto de engenharia. Há placas que são adequadas para a estrutura, outras não. Vamos falar mais sobre elas. Então, comecemos pelo travamento da estrutura. O travamento da estrutura pode ser feito de 3 formas básicas. Uma é esta, por usar elementos metálicos. E se usarmos elementos metálicos, nem necessitamos sequer de pôr placas. Os próprios elementos fazem o travamento. Próxima solução, um diafragma estrutural. Ou temos um travamento com elementos metálicos, ou temos um diafragma ou uma pele estrutural que trava a estrutura. Uma terceira solução é uma solução mista. É a ligação das duas coisas. Aqui já iremos falar um bocadinho mais sobre essas placas, mas são placas que, por vezes, por não serem homogéneas, por vezes exigem também, aqui ou ali, algum travamento com elementos metálicos. Quando falamos apenas em revestimento, por exemplo, placas de gesso cartonado, é a próxima já, por favor, isso mesmo, pelo interior, placas de gesso cartonado, por exemplo, podem ser placas até mais reforçadas, como a placa hábito da Placo, não é? Da Saint-Gobain, ou outra placa, pronto, que é apenas, no fundo, é apenas revestir a estrutura. Ou então por fora, eu pus aqui uma fotografia de uma placa que é resistente à umidade, pode ser por fora, mas não contraventa a estrutura. Portanto, há várias placas no mercado que dizem ser resistentes à umidade, que alguns aplicam por fora, mas atenção, o facto de serem para o exterior não significa que sejam
adequadas para contraventar a estrutura. Vamos falar melhor sobre isso. Então comecemos pelos elementos metálicos. Como é que eles podem ser aplicados? Uma das soluções é esta, o chamado X-bracing, ou seja, cintas cruzadas. O que vemos ali são tirantes, são cintas em aço de 1,5 mm, que são aparafusados à estrutura. Próxima imagem. Cá vemos, aqui, vem aqui, as paredes entravadas com cintas cruzadas. Próxima imagem ainda. Neste caso, quando se colocam cintas cruzadas, é preciso garantir que haja o número suficiente de parafusos, como veem, são muitos parafusos, nas suas extremidades, porque é onde as cintas vão fazer mais força. Quando a parede é solicitada, no caso de um sismo ou de um forte vento, são estes tirantes que funcionam. Ora, é necessário garantir que o número de parafusos faz, naturalmente, o seu trabalho. E isto tem de vir indicado no projeto. Também há no mercado os chamados perfis engenheirados, onde se colocam estes elementos na diagonal, como veem aí. Poderá ser nas paredes, como veem nesta imagem. Estes elementos são colocados entre os montantes. Não é uma solução que nós particularmente apreciemos como engenheiros, apesar de ser uma solução, naturalmente. O grande problema que este tipo de solução pode trazer é aumentar o custo da mão de obra. Ou seja, no fundo, nós estamos a pôr mais metal, mais mão de obra para criar aqueles elementos, mesmo que comprem já as paredes feitas. Naturalmente a mão de obra tem que existir, como é óbvio, e ainda vamos continuar a necessitar de placar a placa, a casa, porque se nós precisarmos de aplicar um ETICS, por exemplo, continuamos a necessitar de um revestimento. Ora, vamos ver ainda um outro exemplo, já agora, cá está, de paredes, também com os tais elementos na diagonal que mencionei há pouco, e ainda, a próxima foto, até nos pisos isto pode acontecer. Se notarem, até nos pisos podem ser colocados elementos na diagonal, como veem ali, para fazer o contraventamento da estrutura dos pisos. Também isso é possível fazer, como veem na imagem. Próxima fotografia. Segunda solução que falámos para o contraventamento. O diafragma estrutural. Uma das soluções seria aplicar placas Viroc. As placas Viroc têm consistência mecânica para travar a estrutura. Têm, no entanto, uma série de outros problemas que fazem com que os construtores normalmente não optem por esta solução. Porquê? Porque a placa é muito mais rígida, mais difícil de trabalhar, fissura com facilidade na zona onde o parafuso é colocado, ou seja, precisamos de uma aba maior dos perfis para garantir que o parafuso é colocado mais distante da borda da placa para evitar que ele quebre, naturalmente. Próxima imagem. Contraplacado marítimo. É outra solução. É uma placa que corresponde ao que a legislação determina para placas estruturais, portanto, poderia ser aplicada, apesar de ser uma placa normalmente mais cara. A solução seguinte, que é talvez a mais comum, é a mais conhecida, é a aplicação de placas de OSB, Oriented Strand Board. É a placa mais barata do mercado, mais versátil e, portanto, as pessoas têm aplicado o OSB. Infelizmente, nos últimos anos, o OSB tem perdido bastante qualidade. E também encareceu brutalmente durante o período da pandemia. O OSB chegou a estar ao dobro do preço e penso que ainda continua em preços muito elevados, muito distantes ainda do que era há 3 anos atrás. Uma solução inovadora é as placas Glasrock X Load Bearing. São placas da Saint-Gobain, é a única placa em Portugal que nós conhecemos com estas características mecânicas e é por isso que falamos nela. É uma placa também à base de gesso, reforçado, mas que atinge os valores de resistência mecânica que a legislação exige. Portanto, são placas adequadas para o exterior. Bom, já a placa Glasrock X já é possível colocá-la no exterior. Mas, para efeitos de contraventamento da estrutura, a placa adequada é aquela que diz Load Bearing, como vem aí. Portanto, placa Glasrock X, Load Bearing. Como o próprio nome indica, Load Bearing é precisamente foi fabricada com a intenção de resistir a cargas. E, portanto, pode ser aplicada, tem as dimensões adequadas para ser aplicada contra a estrutura a espaçamentos regulares de 60 em 60, como vem aí nessa imagem. Esta é uma solução que ainda há poucos exemplos cá em Portugal, mas que estou convencido que será provavelmente uma solução que vai ganhar cada vez mais ritmo no país, porque tem uma enorme vantagem em relação a outras placas similares. A grande vantagem que tem classificação A1 e, portanto, é uma placa incombustível
ou pelo menos, portanto, tem essa classificação A1, tal como o aço tem, por exemplo, o que lhe permite ter vantagens muito grandes, não é, perante o incêndio. Próxima imagem. A tal solução mista que eu vos falei é, por exemplo, esta, que vos vou indicar a seguir, é a placa Isopro, uma placa que também existe no mercado, que é feita numa mistura entre cimento Portland e esferas de EPS, esferas de poliestireno extrudido. Tem normalmente uma espessura maior, uma espessura de cerca de 40 milímetros, e que também, portanto, tem já um bom comportamento térmico, inclusivamente, mas visto que tem uma estrutura metálica interna, ao ser cortada, poderá exigir aqui ou ali a colocação de cintagem também cruzada. Falamos aqui numa solução mista, cá está, o projeto de engenharia tem de saber qual é a solução que o cliente pretende para o contraventamento da estrutura e, claro, qualquer das soluções que eu falei aqui são possíveis. É depois uma questão de, claro, de ver preços e da pessoa optar por aquela que lhe dá mais confiança. Próxima. E agora, para terminarmos, já só dar-vos aqui alguns exemplos de edifícios em LSF. Construção residencial. Bom, existem milhares de edifícios. As pessoas não sabem, mas existem milhares. Eu queria lembrar aos meus amigos que existem estruturas em LSF em Portugal, e eu estive presente via primeira a surgir, tal como todos os elementos, os sócios gerentes da Futurens, onde eu pertenço, o João Santos, o Miguel Sá, nós acompanhámos a primeira estrutura que se fez em Portugal e estamos a falar nos anos 90, meados dos anos 90. Portanto, já vamos a caminho dos 30 anos que trabalhamos nesta vertente e daí para cá, nestes últimos anos então, tem havido um ritmo cada vez maior e existem já muitos milhares de exemplos de estruturas em aço formada a frio no país, em todos os pontos do país e também nas ilhas. Vejamos o próximo exemplo. E o próximo. E o próximo. Isto é apenas exemplos de moradias, portanto, não é? Construção residencial. O próximo. Desde as mais comuns, não é? Outras mais arrojadas. Próximo. Até bairros inteiros, como acontece aqui. Estas casas que vêm aqui nesta fotografia são todas em LSF. Próxima. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Um outro exemplo. Ainda um outro. Como veem, os formatos são os mais diversos. Quanto a edifícios, é possível construir em altura? Também. Por exemplo, este edifício que vem aqui é integralmente em LSF. Não tem um único elemento em betão armado, nem um único elemento em aço formado a frio. E estão 6 andares, 6 pisos. É a maior estrutura que a LSF, que a Futurens já projetou em LSF. É possível construir em altura. Claro, por vezes até depois interligar com elementos em betão armado ou em ferro laminado, pode também acontecer. Não é o caso daquele exemplo que vimos há pouco, mas existe. Aqui é uma central elétrica, por exemplo, uma estação elétrica, perdão. Próximo. Aqui é um edifício de turismo rural, curiosamente também todo em atix revestido, como veem ali. Próximo. Aqui é uma escola. Próximo ainda. Aqui é um pequeno bar portanto, colocado numa zona de lazer. Próximo. Aqui é um restaurante. Tem embaixo no Algarve, na Praia do Camilo, também em LSF. Próximo. Ora bem, na reabilitação. Bom, é aqui que, por vezes, as pessoas veem as maiores vantagens do LSF. É mais rápido, fácil de trabalhar, implica menos estaleiro, fácil de elevar. E pronto, aquele último andar que veio naquele edifício em Lisboa foi feito, naturalmente, em perfis metálicos. Próxima imagem. Já está um exemplo, mais um edifício antigo, na Baixa Pombalina, curiosamente, ou na Zona Pombalina, aqui em Belém, neste caso, mas tem uma estrutura pombalina. Aqui com paredes de blocos de pedra, e levou uma estrutura depois, toda ela em LSF também. Próximo. Ou aqui, como vêem, a introdução de elementos em ferro laminado para fazer a contenção das paredes, das fachadas, mas depois tudo o resto do interior do edifício é todo ele em LSF. Próximo. Ou aqui sim, veem claramente que é na Baixa Pombalina, lá atrás está a Sé, não é? Portanto, existem vários exemplos destes em Lisboa. Próximo. Aqui é o Palácio Balada e a Zambuja. Para terem uma pequena ideia, neste palácio, ali no Largo do Camões, só na estrutura dos últimos 2 pisos do palácio,
recebeu cerca de 80 toneladas de aço. Isto é para dar uma ideia da quantidade, da área, não é, brutal que este edifício tem. Próxima. Clicando novamente. E agora, apenas mais alguns exemplos para terminarmos. Poderá ser um formato desta natureza. Próximo ainda. Aqui é um colégio. Uma ampliação de um colégio lá embaixo no Algarve. Próximo ainda. Já agora, para terem uma ideia, na imagem anterior, já agora, Carlos, aqui, aquela rede que vem lá acima, a anterior, a seguinte, agora neste caso é a seguinte. A seguinte. Isso, cá está, muito bem. Onde vem aquela rede lá em cima, muito bem. É um campo, é um campo de jogos, no fundo, não é? Onde se joga basquete e handball, em cima de uma laje em LSF. Para terem uma ideia, portanto, do que estamos a falar. Próxima imagem. Mais uma moradia. Próxima imagem. Mais outra. Como veem, os formatos são os mais diversos. Aqui esta é um pouco mais comum, não é? Pronto. Mais. Também, cá está. Muito tradicional. Próxima. Esta era um pouco diferente. Próxima. Mais outra. Outra. Outra ainda. Aqui é o tal palácio que vos falei, que foi todo reabilitado. Aqui não se vê a cobertura, porque ela está toda ela lá em cima, mas levou 2 pisos por cima, 2 andares. Próxima. Aqui é o hotel, o Hotel and Spa, o Alentejo Marmórios, o Hotel 5 Estrelas. Toda aquela parte que vem ali superior, onde está a telha também, foi ampliada com LSF. E esta zona que está aqui dos quartos, também aqui no primeiro andar. Próxima imagem. Aqui é um prédio confinado, ou seja, o que está de gaveto é em LSF, o seguinte não é, mas, portanto, como veem também isso é possível, mesmo na cidade, como é o caso aqui. Aqui é uma estrutura revestida também a perfilaria metálica num stand de automóveis na zona de Fátima. Próxima. Aqui é turismo rural, portanto são uma série de edifícios construídos todos eles em LSF também. Aqui também, na margem sul do Tejo. Aqui é o Porto de Recreio de Olhão, portanto, este Porto de Recreio está mesmo junto à beira-mar, como veem, portanto, algumas pessoas põem em causa essa questão, portanto, ventos e água salgada, mas lá temos um edifício em estrutura em LSF, em Olhão, no Porto de Recreio. Próximo ainda. Mais uma moradia, e penso que, se não for a última, já é capaz de ser a última. Mais uma moradia também. Eu reuni aqui algumas apenas para vos dar um exemplo. Penso que o próximo slide já é o último, não é verdade? É isso mesmo, muito bem. Então podemos terminar já aqui a apresentação. Muito bem, amigos. Penso que demos uma vista de olhos nas 4 principais áreas do que é o LSF. Ficaram com uma ideia, em pouco mais de meia hora, do que é o LSF. E agora passo a palavra novamente para os nossos anfitriões, para o Carlos e para o Bruno, a ver se há alguma questão que queiram colocar. Estou à vossa disposição. Ora, boa tarde novamente a todos. Mais uma vez, as nossas desculpas pelos contratempos iniciais. Eu, neste momento, não estou a ver aqui questões colocadas através do chat. Não sei se algum dos participantes quererá colocar alguma questão. Devo dizer aqui ao Carlos que achei bastante interessante a apresentação. Temos aqui já o Bruno conosco. Bruno, não sei se queres dar algumas palavrinhas aqui participantes. Sim, verdade. Era agradecer ao Carlos por este resumo tão interessante das possibilidades das estruturas de LSF para a construção dos mais variados tipos de edifícios. Foi super interessante e fez um excelente resumo do estado da arte do LSF em Portugal. Ok, temos já aqui uma questão, além aqui das congratulações, o nosso participante Heriberto Nunes pede se é possível apresentar uma estimativa do metro quadrado de construção de uma moradia. Muito bem, é claro que isso depende sempre muito da zona do país e depende sempre muito também do nível de acabamentos, não é? Mas, de modo geral, o LSF anda em preços muito similares àqueles que se praticam no convencional.
Portanto, neste momento os preços são capazes de rondar na ordem dos 1.000, 1.000 e tal euros metro quadrado. Infelizmente é os valores que neste momento se praticam, não é? Depende da zona do país, há zonas mais caras do que outras. O LSF não anda muito longe desses valores, não é? Lembramos que, apesar do LSF, nós não falamos, por exemplo, sobre o isolamento térmico sequer, não é? Mas, apesar do LSF permitir um isolamento termoacústico superior àquele que se consegue fazer normalmente no convencional, eu não estou a dizer que o convencional não pode ser bem isolado. O que eu estou a dizer é que, para se conseguir o mesmo nível de isolamento que nós conseguimos no LSF, normalmente a construção convencional sobe de preço. Então, o que quer dizer que os preços no LSF, normalmente, dos materiais, são mais caros. Portanto, se nós compararmos materiais, eles são mais caros. O que é mais barato é a mão de obra. A mão de obra é menor, porque se consegue construir em muito menos tempo. Então vamos compensar esse custo adicional dos materiais. Espero que me estejam a entender. Imagine, por exemplo, para termos uma ideia. Vamos imaginar que um edifício custa, por exemplo, 200.000 euros. Não é? Isto é apenas um número que eu lancei aqui, não é? 200.000 euros. Então isso significa que, na construção convencional, praticamente metade desse custo é a mão de obra. Ou seja, a pessoa compra uma coisa por 200.000 euros, mas o que tem lá de facto são 100.000 de materiais. Porque o resto, claro, foram também necessários para construir o edifício. No caso do LSF, provavelmente a pessoa teria lá 130.000, 140.000 euros de material e os outros 60.000 foram para a mão de obra. Portanto, no fundo, é isso que acontece. Os preços são muito similares. No entanto, nós estamos convencidos que, com o passar do tempo, é provável que esta diferença comece a esbater-se ou até a diminuir em relação ao LSF. Isto, claro, tem a ver com a economia de escala, naturalmente. Não é? Se houver mais construtores, se houver mais oferta, é provável que os preços comecem a baixar também. Também é provável que, com os materiais a serem mais consumidos, também seja possível. E há uma outra área que está a ser mal explorada, ou pouco explorada ainda, por parte dos construtores, que é a industrialização do processo. Ou seja, na alvenaria, nós dificilmente conseguimos construir paredes, por exemplo, imagine paredes, ou até elementos de janelas ou de portas, construí-las em armazém e transportá-las para a obra. Ou seja, nós temos que erguer a superestrutura do edifício na própria obra. No entanto, em LSF, é possível fazer em armazém paredes completas, inteiras, já até com os vãos das janelas, das portas, e depois transportá-las para o local e erguê-las de imediatamente. Ora, isto reduz imediatamente o tempo de construção ainda mais e permite construir num ambiente controlado, dentro de um armazém. Não importa o tempo que esteja lá fora, não é? Ora, se mais construtores começarem a optar por estas soluções, é provável que os preços comecem também a baixar e, portanto, conseguirem ser mais competitivos em relação ao convencional. É isso que nós estamos convencidos. Mas, por enquanto, como digo, o que temos visto no mercado, nós somos técnicos, naturalmente, não somos construtores, mas o que temos visto no mercado é que os preços mais ou menos equivalem-se. Onde conseguimos valores mais baixos, quase sempre imbatíveis, é na reabilitação. Pelos motivos que há pouco mencionei, não é? Portanto, pelo facto de ser muito mais simples construir, erguer, transportar, menos tempo em obra, tudo isto vai reduzir valores. E, portanto, na reabilitação, isso sim, temos digamos, uma vantagem imbatível na questão do preço. Nós temos aqui também mais uma questão do nosso participante Daniel, que pergunta se é possível aconselhar algum software para o cálculo das estruturas em LSF e, se sim, quais os softwares que são aconselhados? Essa é uma pergunta recorrente que as pessoas costumam fazer, mas, como podem calcular, não existe, que nós conheçamos, nenhum programa de cálculo que seja automático para o LSF. As pessoas confundem às vezes o que é programas de desenho com programas de cálculo. Existem programas de desenho automático, de facto, não é? Em que, lançando alguns parâmetros, eles distribuem os perfis e até fazem, digamos, bonecos muito bonitos, tridimensionais, inclusive, e que nós também os usamos no nosso trabalho. Porque a Futurense, evidentemente, é um gabinete de engenharia, mas tem uma dupla componente, digamos, não é? Tem o trabalho de engenharia, de dimensionamento, de cálculo, e depois tem o trabalho da pormenorização. Ora, na pormenorização, programas como esses podem ser, de facto, úteis. E, claro, e ter também uma base de dados de pormenores, como nós temos, acumulados já há muitos e muitos anos, não é? Naturalmente. Mas quanto ao dimensionamento, não é fácil encontrar programas que possam fazer isso de forma automática. Ainda por cima porque a maior parte dos projetos, e até mais recentemente agora, tem uma arquitetura mais arrojada. Eu algumas imagens que mostrei
foram digamos, de moradias muito, muito convencionais, mas também temos exemplos de moradias e de edifícios muito complexos, onde, portanto, a dinâmica do edifício perante as ações é também muito, muito complexa e, portanto, normalmente o que nós fazemos, nós futurenses, é usar as nossas próprias tabelas de cálculo. Ou seja, usamos tabelas, usando, naturalmente, programas do mercado, não é? Naturalmente, como o Access, como o Excel, por exemplo, não é? As nossas próprias tabelas de cálculo, e é assim que dimensionamos, peça a peça, que dimensionamos cada projeto. Portanto, dizer-vos que há um programa de cálculo, de dimensionamento para o LSF, eu teria muito receio de usar um programa assim para edifícios mais complexos. Muito bem. E pergunta o engenheiro Matos se é relevante o tratamento do topo da chapa nas zonas de abertura dos orifícios ou do corte das chapas. Muito bem, uma belíssima pergunta. Então vamos lá ver. Quando um perfil chega à obra, o perfil vem com 6 lados. Ou seja, note, imagina que isto é uma chapa, não é? Então nós temos a parte de cima, a parte de baixo, temos este topo, este outro e este outro. Nós temos sempre 6 lados. Quantos desses 6 lados é que vêm galvanizados? 2. Apenas vêm 2. Lembramos que a chapa é galvanizada numa bobina. Ela é desenrolada, é mergulhada no zinco, toda ela integralmente fica mergulhada no zinco. Mas depois, essa bobina tem que ser cortada longitudinalmente, portanto, perde imediatamente a galvanização de um lado e do outro, vai para a perfiladora e é guilhotinada. Ora, no momento em que ela é guilhotinada, perde também a galvanização nos 2 topos. Então imagine, se nós temos um perfil, correto? E chegamos à obra e o cortamos ao meio, quantos lados continuamos a ter galvanizados? Apenas 2 na mesma. Portanto, se alguém diz que ao cortar a peça tem que tratar os topos, naturalmente não sabe o que está a dizer. Por um motivo simples. Os topos já deviam vir tratados já do transformador de aço. E eles não vêm. Portanto, os topos dos perfis nunca vêm galvanizados. Nunca. Quando os cortamos na obra, continuam a não estar galvanizados na mesma. Portanto, não há necessidade de tratar os topos dos perfis. Há pouco expliquei-vos, muito rapidamente, que o zinco protege os perfis de 2 formas. Uma por barreira. Ora, o que quer dizer que nos tais 4 topos que estamos a falar, nos topos mais nas extremidades do perfil e nas abas, não é? Nas contra-abas, esses já não vêm protegidos por barreira. Já foram cortados, não esqueçam. Mas falei-vos também na proteção catódica ou sacrificial. Como o zinco é mais reativo, será o zinco a perder massa primeiro antes da corrosão do aço. Portanto, há aqui uma taxa de desaceleração da corrosão do perfil. Ora, como há pouco mostrei-vos aquela imagem do navio, não é? Com ânodos sacrificiais. São apenas alguns ânodos. No caso dos perfis, eles vêm todos galvanizados. Portanto, não há necessidade, não há nenhuma regra internacional ou algo do género que obrigue a tratar os topos dos perfis. Porque se isso fosse necessário, os perfis, quando saem da perfiladora, tinham que ser mergulhados no zinco, coisa que naturalmente nunca acontece. Muito bem, essa questão foi colocada também por mais alguns participantes. Temos aqui uma questão colocada pelo arquiteto José Lopes. Pergunta se existe da parte dos bancos alguma hesitação em conceder créditos para a construção em edifícios em LSF. Tem conhecimento de alguma hesitação? De todos os projetos que foram financiados pelo banco, de modo geral, já até, inclusivamente, entidades bancárias que conhecem muito bem o LSF e que, portanto, concedem o crédito à pessoa que pede. No entanto, talvez outras agências, neste caso não é a entidade bancária, mas uma agência pode ter pessoas que não saibam o que é. E depois depende da forma como o cliente vai pedir o crédito e naquilo que vai dizer ao banco. Se o cliente, por exemplo, disser, quando vai pedir o seu crédito, se disser que é para uma casa pré-fabricada, é quase certo que esse crédito não lhe vai ser concedido. Porque temos que lembrar que não importa em que material seja, atenção. Porque, claro, o banco normalmente tem que assegurar o empréstimo que dá e faz isso como? Por uma hipoteca sobre um imóvel. Ora, é um imóvel. Se eles entenderem que é uma coisa móvel, portanto, que é pré-fabricada e que se pode desmontar e levar para outro lado qualquer, é evidente que eles nunca darão um crédito. Então depende da forma como as coisas são apresentadas no banco. Temos que lembrar-nos que uma casa em LSF segue exatamente os mesmos trâmites legais que qualquer outra casa. Segue a legislação
dos eurocódigos, é obrigatória essa legislação dos eurocódigos, os materiais têm que ser certificados também, tem que ter os tais ETA também, os tais European Assessment, o tal European Technical Assessment, portanto, que lhe dá a garantia desses materiais, e depois tem que ter um projetista, um engenheiro competente e credenciado que assina o projeto. O processo é rigorosamente o mesmo. É o mesmo que termos uma ponte em betão armado ou termos uma ponte em aço, como por exemplo a ponte 25 de Abril. É a mesma coisa. Carecem os dois tipos de edifícios carecem dos mesmos procedimentos legais. Portanto, o banco tem de explicar ao banco: vamos construir um edifício com estrutura metálica e não uma casa pré-fabricada, ou feita com os perfis, ou algo do género. Porque isso, naturalmente, gera imediatamente anticorpos no banco, como é natural, não é? E também é bom informar o banco, da velocidade da construção. Isto porquê? Porque o banco está habituado a um determinado prazo, não é, para entregar as diversas tranches do empréstimo. Ora, se a construção aqui for mais rápida, e a estrutura ergue-se, uma estrutura para aí de 200 metros quadrados, por exemplo, o resto em primeiro andar, fica pronta, se calhar em menos de um mês, de trabalho útil. Ora, assim que a estrutura está completada, é necessário uma nova tranche. Portanto, se isto não for informado com antecedência também ao banco, é provável que depois haja problemas na entrega dos valores, não é, ao longo do período da construção da obra. Mas o que lhe quero dizer, portanto, é que, de modo geral, na maioria dos casos, não temos notado problemas, digamos, maiores na concessão de crédito em diversas entidades bancárias, em diversos bancos, não é apenas em um, nem dois, nem três, são diversos bancos. Há até empresas, no nosso site da Futurense, há lá um anúncio, é uma empresa, por exemplo, que faz esta mediação de crédito e que trabalha com diversos bancos, portanto, que concedem crédito ao LSF sem dificuldade, sem problema. Muito bem. Isto também já esclarece uma questão que foi colocada pelo mesmo participante sobre a rapidez da construção e, portanto, sobre as câmaras municipais, a receptividade das mesmas também é aí o problema ainda é menor. Por um motivo simples. A Câmara Municipal só tem que obrigatoriamente se pronunciar sobre a arquitetura, não é? Ou seja, a Câmara Municipal tem de verificar se o imóvel que se pretende construir está de acordo com os parâmetros estabelecidos no plano diretor municipal. Ou seja, se naquela zona onde vai ser construída é possível construir um prédio com primeiro andar, por exemplo, ou não é? Qual a dimensão do edifício, as margens do edifício para a via pública, para os edifícios vizinhos, até as cores, não é? Até as cores e os formatos da arquitetura, a Câmara pode dar uma opinião. E é a sua competência fazer. Mas quando chega depois de aprovar a arquitetura, entram as especialidades. E aqui a coisa muda de figura. Das especialidades, o projeto mais importante é, evidentemente, a estabilidade. Não é? É o dimensionamento. Pronto, é a engenharia, aquilo que as pessoas dizem. Não é? É o dimensionamento, é a estabilidade. Ora, este projeto não é revisto pela Câmara. Os serviços municipalizados não vão rever o projeto, não vão rever as contas. Porque se fizessem isso, eles tornavam-se coautores do projeto, ou corresponsáveis do projeto, não é? Então a Câmara não tem que se pronunciar sobre isso. O que tem a Câmara que fazer é verificar se a pessoa que fez as contas, quem fez o dimensionamento, é um técnico competente. Está inscrito na Ordem dos Engenheiros, está lá o documento que o prova como um profissional credenciado, pronto, é ele que assume a responsabilidade. Portanto, a Câmara, naturalmente, não tece comentários sobre esse efeito. Apenas vai verificar se a pessoa que assinou os projetos é um técnico competente e se os materiais que vão ser empregues correspondem àquilo que a legislação recomenda. E, claro, depois todos os outros projetos adicionais também têm que ser vistos, não é? A térmica, por aí fora, tudo isso tem que ser também colocado. Tem que verificar também, naturalmente, não é? Portanto, se for necessário, já aconteceu até, inclusivamente, edifícios que foram submetidos à Câmara para aprovação e já ia ao pacote completo, incluindo o dimensionamento em betão armado. Acontece muitas vezes. E depois o cliente muda de ideias e quer agora construir em LSF. Muito bem, não tem que mexer na arquitetura. Não esqueçamos que a arquitetura é rigorosamente respeitada. O que tem que submeter à Câmara é um pedido de alteração da estrutura. E isso normalmente é aprovado em cerca de 30 dias, não é? Tacitamente é aprovado em 30 dias, essa alteração da estrutura. Mas as câmaras não põem, nós temos edifícios, eu arriscaria dizer que nos 300 municípios do país há edifícios em LSF, portanto não há qualquer problema de aprovação camarária.
Muito bem, temos aqui apenas um comentário que, quanto à qualidade da arquitetura apresentada. Bom, isso concordo, digo já que concordo, mas isso não é uma culpa do engenheiro. Nós construímos o que nos chega. Se vier uma casa, pronto, toda XPTO, é isso que nós temos que executar. No fundo, o engenheiro é o que transforma em realidade, não é, aquilo que o arquiteto imaginou. Portanto, se ele imaginou mal, tudo bem, a gente põe essa realidade no ar. Se imaginou bem, é assim que nós fazemos também. Sim, temos aqui uma questão de Pedro Guerreiro sobre o comportamento ao fogo das estruturas em LSF. Muito bem. Como é que é? Muito bem, Carlos. Como qualquer outro edifício, tem de cumprir a legislação. Uma vez mais, é obrigatório cumprir a legislação. Portanto, uma vez mais, não estamos a falar aqui de edifícios que estão à margem da legislação. Ou só pelo facto de serem em LSF, serem metálicos, que escapam à legislação. Alguns acham que sim. Inclusive acham, por exemplo, que, bom, como este edifício é em perfis metálicos, vamos poder colocar isto num terreno agrícola, coisa do género. Não, isso não é possível. Isso não é possível. Ou porque isto tem estrutura metálica, não precisa de engenharia. Também não é verdade. Este edifício segue exatamente os mesmos trâmites que qualquer outro. Portanto, os materiais aplicados têm que, obrigatoriamente, cumprir a legislação em relação ao fogo. No caso do LSF, ou numa estrutura metálica, por exemplo, há muitas formas de proteger a estrutura metálica contra o fogo. Uma delas é, por exemplo, por tintas intumescentes. Seriam, imagine, pilares, digamos, de grande dimensão, HIV e IPS, que são pintados com uma tinta própria, que quando o fogo, o calor, não é, lhe chega, ela aumenta de espessura e, portanto, protege a estrutura contra a ação do fogo, para evitar dilatações e por aí fora. Ora, no caso do LSF, como falamos em elementos muito mais esbeltos, nós vamos protegê-los por ecrãs, por screens, não é? Temos que colocar, o chamado, por exemplo, por caixão ou por ecrã. Nós temos que colocar, de um lado e do outro, materiais que depois, na sua inteireza, não é, impedem a passagem do fogo de um lado para o outro num determinado tempo determinado, conforme o edifício. Se é habitação, por exemplo, poderá ser 30 minutos, mas se for um hotel, ou se for uma escola, ou outra coisa qualquer, poderá naturalmente ser mais do que isso. Então é preciso revestir os perfis com materiais que garantam o cumprimento da lei. Por exemplo, pelo lado interior, cá está, placas de gesso, como a Hábito, ou outras placas assim, não é, similares, ou até placas preparadas para precisamente a resistência ao fogo, e pelo lado exterior. Imaginemos, por exemplo, a Glass Rock Load Bearing, que é a A1. Portanto, esta junção, não é, de peças permite cumprir perfeitamente bem a legislação. Até o OSB permite. Apesar de, por exemplo, o OSB em alguns edifícios públicos já não poderia ser aplicado. Mas placas que são A1, como é o caso da Glass Rock, por exemplo, a Glass Rock X Load Bearing, já permite alcançar com facilidade em qualquer tipo de edifício. Depois, claro, temos a cavidade da parede, não esquecer isto, é muito importante. A cavidade entre montantes, ou seja, entre a placa interior e a placa exterior. Nenhum material combustível pode ser colocado aí. Por exemplo, se alguém coloca nessa cavidade, coloca um material que seja combustível, um poliuretano, por exemplo, ou até há aí uns isolamentos com desperdícios de tecidos e coisas do género, ora, naturalmente isso é um problema gravíssimo. O material que é colocado na cavidade tem que ser obrigatoriamente incombustível. Por exemplo, uma laminar da Isover, que é colocada dentro da cavidade da parede e que tem que ser, claro, uma vez mais, completamente incombustível. Uma laminar cumpre essa função, seja de vidro, seja de areia, permite alcançar esses valores. Muito bem. Através do chat só temos mais uma pergunta do nosso convidado Rui de Sousa, que pergunta se é possível disponibilizar a documentação. De que forma? Nós temos o nosso site, já agora, esta apresentação que nós fizemos aqui é praticamente só imagens, não tem praticamente nada, como vê. Temos duas soluções para isto, para este nosso amigo que fez essa pergunta. Uma é tirar um curso. Existe neste momento em Portugal, que nós conheçamos, um único curso certificado de LSM. Tem uma dupla vertente. Tem a parte teórica, tem a parte prática. Neste momento, devido à pandemia, a parte prática foi suspensa. Portanto, não está neste momento a ser feita, mas estamos convencidos que a partir do próximo ano, janeiro talvez, daí em diante, a componente prática também vai começar a ser usada. No entanto, a parte teórica é, na nossa opinião, a parte mais importante de todas. Isto é o mesmo, por exemplo, conduzir um automóvel. Há o aprender a parte teórica da carta de condução e há a parte prática. A parte prática, até o miúdo, com 10 anos, pode conduzir um automóvel. Não é difícil, não é? Conduzir um automóvel, aprende as coisas mais mecânicas e conduz um automóvel.
O problema é saber as regras da condução. Como andar na estrada, conhecer os sinais, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Esta é essa informação que é transmitida na parte teórica da formação que acabei de dizer. São 3 dias. São 3 dias. Por acaso o formador sou eu, mas pronto. Mas a empresa que faz a formação, nós não somos uma empresa de formação, nós vamos simplesmente lá para dar as aulas. A empresa de formação certificada, que emite o certificado, é a empresa Shape Yourself. É uma empresa que está indicada no nosso site, se forem lá ao site futurões.pt, encontram em quase todas as páginas uma referência a esses pequenos cursos de formação. Há pelo menos um por mês. O próximo será na próxima semana, curiosamente. São 3 dias, quarta, quinta e sexta da próxima semana teremos um curso desta natureza, onde, claro, aquilo que eu disse aqui é novamente abordado, mas muitíssimo mais ampliado, como podem calcular, não é? Para se conhecer melhor o processo de fio a pavio. E nessa ocasião é dado às pessoas algumas amostras. Por exemplo, a Saint-Gobain tem tido a gentileza de nos enviar várias amostras de material que nós entregamos aos formandos. As turmas são normalmente de 10, 12 pessoas, não é preciso ser uma turma muito grande, precisamente para permitir que as pessoas possam pôr perguntas, possam tirar dúvidas. A ideia é precisamente essa, é muito interativa. Toda a informação necessária, até inclusivamente exemplos dos nossos projetos, nós costumamos dar às pessoas que assistem a esses eventos. Mas também o nosso site, já agora, o site futurões.pt, está repleto de informação, tem centenas de páginas, até com alguns documentos que podem ser descarregados, inclusivamente, e praticamente tudo aquilo que eu disse está lá. Portanto, é uma questão de consultarem o site, que é público, é gratuito, não tem qualquer inscrição, podem, portanto, usar e abusar do site. Ele não é muito bonito, reconheço isso, é feito por mim, também não sou grande especialista. Estamos agora numa fase de remodelação do nosso site, mas o que importa não é ser bonito, é ser prático, e penso que o que lá está é prático e funcional. Já agora eu recordo a todos que este webinar foi gravado e vai ser disponibilizado também no nosso site, o vídeo. Claro que vamos contar a parte inicial do atraso na entrada, mas pronto, podem depois, quando quiserem, rever, sempre que quiserem. Carlos, eu tenho aqui só mais 2 questões, 2 participantes que levantaram a mão. Eu vou conceder o microfone a David Rodrigues. David, Bem? Não sei se está por aí, vou permitir-lhe agora. David, está-nos a ouvir? Sim. Está com o mesmo problema que eu. Sim. Não, já está. Agora está. Já está. Pronto, eu tentei enviar uma questão, mas não era possível, não conseguia colocar a questão. Diz aqui que está interdito qualquer coisa no programa. A minha pergunta era acerca das placas das Glass X Load Bearing. Que tipo de fixação é que existem para essas placas? São parafusos normais? Se tem que ser algum tipo de fixação especial? E a solução que existe para as juntas entre elas, se existe também algum perfil ou algo, pronto. Atenção, David, não é? Sim. David, atenção, as placas de revestimento, é bom lembrar isto, estruturais, nunca ficam visíveis. Não, é bom que isso fique esclarecido, ou seja, são placas estruturais, portanto, contraventam a estrutura, mas depois é obrigatório revesti-las depois. E agora, como é que elas serão então revestidas? Bom, depende do acabamento. Imagino que é um ETIX, o que o pessoal costuma dizer capoto, não é? Então, esse capoto é colado contra essa estrutura, tal como é colado contra o USB ou contra outra placa qualquer, compreende? E aí não há necessidade de tratar a junta. Isto está entendido? Porque as placas de capoto são aplicadas, as placas de EPS, e são seladas nas suas juntas, usualmente, não é? Muito bem. Ou então, uma fachada ventilada. Também é uma solução muito comum. Fachada ventilada é uma fachada que fica separada da estrutura. Ora, para isso temos que pôr uma placa de impermeabilização, uma tela de impermeabilização sobre a placa Glass Rock. Eu não sei se a Glass Rock tem alguma tela respirável, transpirável. Carlos, não sei se o Monique sabe ou está aí o Bruno. O Bruno já foi embora, mas foi embora, pronto. existem... Então eu vou dizer uma marca, mas eu não sei se a Glass Rock tem também uma similar, até a prova que tenha. Como digo, a Glass Rock é uma coisa ainda relativamente recente no mercado do LSF e, portanto, nós próprios temos ainda pouca experiência na sua aplicação, mas, por exemplo, a tela Tyvek é uma tela transpirável, pode ser colocada, não é? Presumo até que se utiliza com frequência também com a Glass Rock, é colocada sobre a placa para precisamente a impermeabilizar. Depois, sim, então leva à subestrutura e, finalmente,
e finalmente levará o acabamento final. Poderá ser em, sei lá, em painéis fenólicos, poderá ser em placas de Biroc pintadas, poderá ser em elementos metálicos. Bom, há uma série de soluções, ou cerâmicos, há uma série de soluções para fazer a fachada ventilada. Quanto à fixação, é feita com parafusos também. Sim, os parafusos depois, também iremos falar depois com o amigo Bruno, para ele nos dar a indicação exata das distâncias em que são aplicados, não é? Isso também é importante, porque já agora, David, não só em relação a isto, mas em relação ao resto, e é bom que todos os que estão presentes percebam isto, que o mais importante no LSF não é saber fazer. Não é? Às vezes saber pôr parafusos qualquer um sabe fazer. Aplicar placas qualquer um sabe fazer, e até pessoal que vem da área dos tetos falsos, ou que vem da área das divisórias em gesso cartonado, já acha que sabe fazer. Porque os perfis são todos muito similares, portanto aquilo é só enfiar uns nos outros, deixar as distâncias regulares. Parece fácil. Mas não esquecemos, amigos, que estas estruturas funcionam por si só. Elas não têm mais nada. Ou seja, as divisórias são feitas sobre um edifício que já existe. É para dividir espaços. Já lá há uma superestrutura em betão armado ou em ferro laminado. Aqui não. Portanto, estamos a falar de vidas. O que quer dizer que, uma vez mais, é obrigatório um projeto de engenharia. E não só é obrigatório isso, como depois também a pormenorização. Saber como as peças são encaixadas umas das outras. Como é que elas são ligadas, as distâncias entre elas, por aí fora. Para isto apesar de eu estar aqui a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, porque somos um gabinete de engenharia, mas seja a Futurense, seja outro gabinete qualquer, é preciso um técnico, obrigatoriamente um técnico, não importa se é uma garagem, não importa se é um piso intermédio, não importa o que seja. É uma estrutura que leva cargas, está exposto às ações do vento, do sismo, da neve, do que for. Então é necessário ser dimensionado e ter pormenores técnicos. Para ter uma pequena ideia, um projeto típico da Futurense, uma casa de resto de primeiro andar, por exemplo, com 200 metros quadrados, não é? Pode ter a acompanhar o dimensionamento um caderno com pormenores que ocupam dezenas de páginas. Pode chegar às 30, 40, 50 páginas de pormenores. E é isso que garante que a casa depois não vai ter os problemas que infelizmente começam a surgir no LSF agora. O LSF está a ter este problema agora, que é, como expandiu muito dramaticamente nos últimos meses, toda a gente sabe construir, toda a minha gente sabe construir, toda a gente acha que já viu uns vídeos no YouTube e são especialistas, e muitas vezes fazem sem projeto. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que depois as casas começam a ter problemas sérios, como por exemplo, não digo que vão cair, não é isso que eu estou a dizer, porque está a estrutura de tal forma flexível e tem tantos montantes, talvez não seja isso que vai acontecer, mas o que pode acontecer é empenamentos em alguns lugares das fachadas, pisos que ficam deformados, ruídos constantes na obra por falta de parafusos, por falta de interligações, por falta de reforços. Vamos ter este tipo de problemas com frequência. E já estão a acontecer. Já estão a acontecer, amigos. Como a Futurense é, digamos, um gabinete de referência nesta área, as pessoas, por vezes, contactam-nos para tentar resolver problemas que já não têm a solução. Às vezes só simplesmente desmontando certos elementos para depois novamente refazer. Não há grandes soluções para isto. Quanto às placas que o David mencionou, a GlassRock tem uns documentos técnicos, tem uma ficha de montagem, tem que se cumprir exatamente o que lá vem. Porque é uma placa estrutural, é bom que isto se compreenda. As placas GlassRock não são as placas de gesso cartonado. São placas estruturais, servem para contraventar a estrutura. O que quer dizer que se não levarem parafusos adequados, à distância certa, conforme o projeto de execução e os pormenores, poderemos vir a ter problemas sérios no futuro. Não esquecer que é a GlassRock X Load Bearing. Load Bearing, exatamente, muito bem. Não esquecer isso. Muito bem. E, por fim, temos mais uma questão aqui colocada por um participante que levantou a mão, que é Costa da Silva. Eu vou tentar dar-lhe aqui microfone. Atenção ao microfone. Não sei se está-nos a ouvir. Costa da Silva. Tem aqui o seu microfone, penso, está habilitado. Está aí? Bom, penso que já não. Temos ainda aqui uma questão colocada por chat, escrito de Alvarinho Almeida. Se existe algum critério ou alguma entidade que deva ser
digamos, tido em conta na escolha de um aplicador de LSF? Bom, de facto não existe nenhuma entidade nacional que, pronto, credencie ou algo do género os construtores, não é? Qualquer construtor civil, desde tenha alvará, e tenha os seguros, e que submete o projeto à Câmara Municipal e que obtenha a licença de construção, qualquer construtor civil pode, claro, depois depende também do tipo de edifício, ao fim a que se destina e a dimensão do edifício. Mas isso em qualquer outro edifício é a mesma coisa, não é? Na alvenaria também é o mesmo. Mas, para uma moradia, por exemplo, qualquer construtor pode construir em LSF. Agora, atenção, o problema, também como acontece na construção convencional, é uma pessoa experiente? É uma pessoa séria? É uma pessoa competente? O ideal, o que nós recomendamos normalmente às pessoas é que vejam obra feita. Não vão por aquilo que veem em sites. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa agarra, monta um site, rouba fotografias a outro lado qualquer e as coloca lá como se fossem obras suas. Ou muitas vezes aplicam lá apenas projeções de arquitetura, nem sequer são obras construídas. Vejam obras feitas. É claro que qualquer construtor tem que começar a primeira, também é verdade. Isso é um facto. E nós reconhecemos isso. Mas, construindo a primeira, se é a primeira construção que a pessoa vai fazer, o cliente já sabe que vai correr um risco. Isto tem que assumir esse risco. Talvez seja mais barato, pronto, ok, compensa o mais barato com o risco que vai correr. Agora, se o construtor diz que já construiu mundos e fundos, pergunta onde é que são as casas. Vá ver uma casa. As pessoas até que construíram em LSF e construíram bem, têm até muito orgulho em mostrar a sua casa. Ou pelo menos em falar por telefone e em explicar as vantagens da sua casa ou desvantagens que tenha. Pronto, estão disponíveis para isso. A Futurense é, como já expliquei, um gabinete de engenharia. Não somos construtores, nem fornecedores de materiais. Portanto, somos isentos e equidistantes em relação a todos os construtores nacionais. Nós estamos com a porta aberta para construir projeto para qualquer construtor. No entanto, como pode calcular, existem construtores que já trabalham connosco há 20 anos. A Futurense, neste momento, tem mais de 20 anos de atividade. Ora, já há construtores que trabalham connosco há quase 20 anos. E, claro, temos confiança no trabalho deles, é evidente. São esses construtores, alguns com 20 anos, outros, claro, com menos, até chegar com 5 apenas, mas bem, temos alguns desses construtores, não são muitos, alguns desses construtores indicados nas nossas páginas. Não temos nenhuma ligação comercial, ou seja, no sentido de que ganhamos alguma coisa com isso. Não. Mas permite que as pessoas possam ver, falar com essas pessoas, ir ver edifícios que eles tenham construídos, eles têm até prazer em mostrar a obra já feita, e pronto, e a pessoa então tem uma noção da competência do construtor. Portanto, aquilo que nós recomendamos sempre é isto, porque de facto não há nenhum, digamos, como também não há para a alvenaria, nenhuma entidade que diga este construtor é certificado para construir em tijolo, este é certificado para construir em LSF. Mesmo o curso que nós damos, são apenas 3 dias, não esqueçam. E, claro, o certificado que se dá é de um curso para aprender as noções básicas do LSF. Se depois a pessoa vai construir bem ou mal, é como alguém tirar a carta e depois andar aí na estrada e só provocar acidentes. É como tudo na vida, não é? Então, o mais importante neste caso é verificar a idoneidade do construtor, primeiro, claro, também financeira, perante as entidades bancárias ou outras, e ir à procura de clientes que eles construíram, ver as casas, ou casas que estão a ser construídas neste momento, ir observar isso. É, na nossa opinião, a melhor forma de evitar dissabores sérios no futuro. Muito bem. Carlos, olha, muito obrigado mais uma vez. E também, mais uma vez, muito obrigado a todos os que estiveram presentes. Este foi o último webinar deste ano, de 2022. Nós vamos retomar os nossos webinars em 2023, a partir do dia 11. Ainda não tenho um tema para vos anunciar, mas na segunda semana, portanto, o dia 11, que é o dia para o qual apontamos, poderá haver alguma coisa que obrigue a adiantar 1 ou 2 dias, mas a partida será no dia 11 de janeiro de 2023. Desejo a todos um bom final de ano, um bom final de dia, também a todos. E qualquer questão, podem sempre colocar diretamente a nós, se for questões ligadas aos produtos Saint-Gobain, ou então contactar também com o Carlos através do site da Futurense, questões que queiram colocar. Carlos, quer dizer mais, se quiser... Não, só pedir uma vez mais desculpas por
por esta situação. Eu espero que, se voltar a haver algo semelhante a isto no futuro, que eu não seja posto na lista negra pelos problemas que aconteceram técnicos no início, mas espero ter sido o mais esclarecedor possível. E, claro, estou sempre à vossa disposição. O nosso site, já vos disse, é www.futurense.pt, ou então escrevem para mim, cpereira@futurense.pt, ou até simplesmente info@futurense.pt. Recebemos as vossas questões e estamos, com prazer que vamos responder se for necessário, ou dar também um orçamento para os nossos projetos, porque é disso que vivemos. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado, boa noite a todos.